Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, numa noite gelada de janeiro, vibrava sob um céu escuro e estrelado. No topo do arranha-céu de Paramount Crown, o restaurante panorâmico L Eclipse, reservado à elite, brilhava como uma nave espacial suspensa no céu. Colunas de mármore negro e lustres de cristal refletiam brilhos dourados, enquanto janelas do chão ao teto ofereciam uma vista estonteante das luzes de Manhattan. Nesse ambiente silencioso, cerca de 50 convidados criteriosamente selecionados compareceram a um jantar privado oferecido pela GateScore Industries, a gigante multinacional com operações em larga escala nos setores de tecnologia, energia e finanças. Foi um daqueles eventos em que apertos de mão moldaram leis futuras, em que olhares silenciosos valeram milhões. No centro da mesa principal sentava-se Franklin Gates, de 58 anos, com um terno azul escuro sob medida, gravata de seda vermelha e um relógio suíço de ouro branco aparecendo na manga. O cabelo grisalho, o queixo quadrado e o sorriso predatório completavam a imagem de um homem acostumado a impor sua vontade. Seu nome inspirava admiração e medo nos círculos empresariais. Ele não apenas governou um império, moldou tendências, influenciou eleições e esmagou a concorrência. Ao seu redor, rostos conhecidos: Harold M. Kinney, senador pela Flórida; Linda Shaw, diretora financeira do Continental Bank; David Lowenstein, renomado advogado de Wall Street, e outras figuras de poder, todos cativados pela sagacidade brutal e humor afiado de Franklin. Ele falava alto, ria ainda mais alto, como se quisesse que todos soubessem que ele mandava ali. Enquanto isso, a garçonete designada para esta mesa se movia entre os clientes com graça e precisão. Grace Miller, de 26 anos, figura esguia, cabelos castanhos presos em um coque impecável, usava o uniforme preto de funcionária como uma segunda pele. Por trás dos olhos castanhos, uma vivacidade contida, uma concentração silenciosa. Estudante de literatura comparada na Universidade de Colômbia, ela era fluente em 6 línguas vivas e 2 mortas. Mas naquela noite não seria nada mais do que a sombra silenciosa a serviço dos poderosos. Ela colocou uma taça de Chantal Margaux diante de Franklin com o respeito que sua profissão exigia. Mas ele, acostumado a provocações, olhou para ela, percebendo o brilho de inteligência em seus olhos. Ele interrompeu o discurso sobre a futilidade da poesia em um mundo de números, virou-se para ela e disse ironicamente: "Diga-me, senhorita, a senhora parece mais inteligente que as outras. Você lê, não é? Poemas, com certeza?" Um murmúrio de risadinha surgiu na mesa. "Então, se você é tão inteligente, traduza isso." Ele pegou o telefone, ergueu-o como um troféu e declarou com uma voz teatral: "Se queres paz, prepara-te para a guerra." Ele se virou para os convidados zombeteiramente. "Você a conhece?" "Não." "Normal." "Nem ela, imagino. Afinal, ela serve comida, não ideias." Uma explosão de riso se seguiu. Alguns olharam para baixo, envergonhados. Outros sorriram, cúmplices daquela humilhação disfarçada de entretenimento. Mas Grace não se abalou. Ela endireitou os ombros levemente, encontrou o olhar dele e respondeu em um tom calmo e claro, sem tremer na voz: "Significa, se você quer paz, prepare-se para a guerra." Uma citação de Dedé Militare, de Flávio Vegésio Renato, mas... Ela fez uma pausa. O silêncio se adensou. "Você está usando errado. O contexto militar antigo não justifica o seu tratamento às pessoas. Você não construirá a paz desprezando aqueles que o servem, Sr. Gates, mas respeitando o que eles trazem, mesmo que seja apenas uma taça de vinho." Após a resposta de Grace, um silêncio profundo se instalou na mesa. Tudo o que se ouvia era o tilintar de copos enquanto um garçom desajeitado tentava colocá-los na mesa ao lado. Franklin, inicialmente paralisado, recuperou a compostura e tentou aliviar a tensão com uma risada forçada, um pouco rouca, um pouco nervosa. "Boa lembrança. É o Google que está te dizendo?" ele perguntou, erguendo as sobrancelhas, como se uma tela invisível ainda o protegesse. Mas desta vez ninguém ri. Até mesmo seus leais companheiros de negócios permaneceram calados, alguns olhando para os pratos, outros fingindo observar as luzes da cidade. Algo havia mudado. A arrogância do bilionário havia batido em uma parede que ele ainda não compreendia, a dignidade silenciosa. E essa dignidade tinha um nome, um rosto, uma voz. Grace, por sua vez, retornará aos seus deveres sem buscar saborear a vitória. Não fizera nada para humilhar, apenas para restaurar um pouco de justiça a uma sala frequentemente repleta de impunidade. Mas sentia os olhares pesados sobre ela, alguns cheios de admiração,
outros de constrangimento e descrença. Franklin, por sua vez, sentia sua imagem se desintegrar em um lugar que sempre acreditara controlar. O que Franklin não sabia era que um cliente sentado um pouco mais distante havia filmado tudo discretamente com o celular. Ele capturou o tom condescendente à citação em latim usada como uma arma e, em seguida, a resposta calma e erudita da garçonete. Na manhã seguinte, o vídeo estava online postado com a legenda. Ela respondeu com graça e uma aula de história. #Grace Miller. Em poucas horas, as visualizações explodiram. Compartilhamentos, comentários e análises abundaram. O nome de Grace viralizou, impulsionado por uma onda de solidariedade, fascínio e raiva contra o abuso de poder. A hashtag Grace Miller virou trending topic no mundo todo. Escritores, artistas, professores e até mesmo garçons, caixas, profissionais de saúde e estudantes comuns a utilizaram para compartilhar suas próprias experiências de humilhação silenciosa à sombra dos poderosos. Grace Miller é cada um de nós que teve que ficar em silêncio. Ontem ela falou. E foi magnífico, escreveu uma jovem professora de história no Instagram. Na sede da GateScore Industries, Franklin Gates estava furioso. Ele reuniu seus advogados e especialistas em comunicação. Tentou todos os meios possíveis para encobrir o incidente: ligações para plataformas de mídia social, ameaças de difamação, ofertas para comprar o vídeo original. Mas era tarde demais. Veículos de comunicação independentes perceberam uma brecha. E logo, ex-funcionários da GateScore, que antes permaneciam em silêncio, começaram a se manifestar. A princípio timidamente e depois em massa. Uma ex-assistente demitida por dar a resposta errada a uma piada de Franklin, relatou entre lágrimas a humilhação pública que sofreu ao longo de 2 anos. Um engenheiro negro demitido sem justa causa, falou sobre comentários racistas em uma reunião. Uma mulher grávida, forçada a trabalhar até dar à luz ou perder seus bônus, trouxe e-mails condenatórios. Os depoimentos se acumulavam, documentados, precisos e confiáveis. Jornalistas se aprofundaram. Condições de trabalho tóxicas, assédio, pressão, conflitos de interesse com líderes políticos. O que começou como um vídeo viral se tornou uma história explosiva. Os colunistas mudaram de tom. Não se tratava mais apenas da história de um CEO arrogante ridicularizado por uma garçonete brilhante. Era a história de um império construído com base na intimidação e no desprezo, abalado por uma verdade simples dita com calma. Artigos de opinião floresceram na imprensa. O poder nem sempre sucumbe aos golpes. Às vezes, ele se rompe ao som de uma voz clara. New York Times. Graças a Grace, milhares de vozes estão se levantando. Isso não é vingança. É reparação. E o Atlântico. Nos dias que se seguiram à explosão viral do vídeo, Grace Miller tornou-se muito mais do que apenas uma garçonete ou aluna da Universidade de Colômbia. Ela foi convidada para os programas de televisão mais prestigiados: CNN, NBC Nightly News, The Daily Show. Sob os holofotes, longe da cozinha do restaurante, ela manteve a mesma humildade que marcava todos que a conheciam. Em sua primeira entrevista ao vivo no CBS This Morning, Grace falou com uma voz suave, calma e cheia de convicção. Nasci em Atlanta em uma família modesta. Minha mãe é enfermeira, meu pai mecânico. Eles me ensinaram o valor do trabalho, da perseverança e, acima de tudo, do respeito ao próximo. Sempre amei línguas, livros e culturas. Às vezes pensamos que conhecimento é um luxo, mas é um direito universal. Ela contou como, desde pequena, se maravilhava com textos antigos e como a poesia e a filosofia lhe ensinaram o poder das palavras. Trabalho aqui em Nova York porque acredito que todo ser humano, independentemente da profissão, merece respeito. Que nenhuma riqueza lhe dá o direito de humilhar ou esmagar. Seu olhar franco e sincero comoveu milhões de americanos. Nas redes sociais, milhares compartilharam suas palavras e enviaram mensagens de apoio. Estudantes a adotaram como exemplo, e ativistas a convidaram para palestrar em seus eventos. Mas enquanto Grace era levada pelo entusiasmo popular, Franklin Gates não conseguia aceitar a perda de controle de sua imagem cuidadosamente construída. No dia seguinte à transmissão, ele lançou uma ofensiva midiática coordenada. Seus advogados enviaram cartas ameaçadoras às emissoras, tentando silenciar jornalistas que ousassem questionar suas práticas. Então, em um vazamento orquestrado, documentos confidenciais emergiram do cofre digital da GateScore, contratos questionáveis, e-mails nos quais Franklin chamava certos funcionários de inúteis ou encrenqueiros, esquemas de sonegação fiscal cuidadosamente ocultados. A imprensa independente se deleitou com essas revelações, dando ao caso destaque nacional e internacional.
Não se tratava mais apenas de uma troca de palavras em um restaurante, mas de uma luz sobre um sistema tóxico baseado na exploração e no desprezo. No meio dessa tempestade, uma renomada fundação, a Fundação Eleanor Roosevelt para os Direitos Humanos, ofereceu a Grace uma bolsa integral para continuar seus estudos. Em reconhecimento à sua coragem e determinação, intelectuais, artistas, escritores, líderes sociais e ativistas dos direitos civis se reuniram para oferecer seu apoio, tornando-a um símbolo de resistência pacífica ao abuso. Mas o que marcou uma virada inesperada em sua vida foi um convite oficial do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra. Diante de um público formado por diplomatas, especialistas internacionais e representantes da sociedade civil, Grace foi convidada a falar em uma conferência sobre dignidade no trabalho e valor humano. No palco sóbrio do Palais des Nations, sob os holofotes e câmeras do mundo inteiro, ela contou sua história, não como uma reivindicação pessoal, mas como um apelo universal. Dignidade não é negociável, é reconhecida. Não importa se você é um CEO ou um garçom, um estudante ou um trabalhador, seu valor humano é inalienável. Ela enfatizou a importância de um ambiente de trabalho respeitoso, da igualdade de oportunidades e da luta contra a discriminação. Este discurso foi amplamente repercutido e saudado como um momento histórico em que a voz de uma jovem modesta inspirou uma nova perspectiva sobre direitos fundamentais. Um ano depois, a tempestade desencadeada por Grace Miller continuou a abalar os alicerces da GateScore Industries. Vários contratos governamentais importantes foram cancelados, vítimas da intensificação das investigações sobre as práticas duvidosas da empresa. Parceiros-chave se distanciaram, temendo a mídia e o impacto jurídico. Franklin Gates, outrora um símbolo de sucesso e poder, foi finalmente forçado a renunciar à presidência do conselho. Sua saída não foi apenas uma retirada administrativa, mas uma admissão pública da perda de controle sobre seu império. Sua fortuna permaneceu colossal, mas seu nome agora era sinônimo de escândalo, arrogância destroçada e derrota moral. As manchetes dos jornais não se referiam mais a Gates, o visionário, mas sim a magnata decaído. Grace, por sua vez, continuou sua jornada com humildade e determinação. Com base em sua experiência e luta, publicou seu primeiro ensaio, Servindo a Dignidade, um livro que combina narrativa pessoal, reflexões sobre justiça social e um apelo por um mundo do trabalho respeitoso e humano. O livro foi um sucesso retumbante. As livrarias estavam lotadas, e os leitores ficaram comovidos e inspirados por essa nova voz que nos lembrou dos elementos essenciais no coração de um mundo frequentemente cegado pelo dinheiro e pelo poder. Numa conferência perante centenas de jovens, estudantes, ativistas, profissionais, um jovem levantou a mão e perguntou sinceramente: Senhora Miller, como a senhora encontrou coragem para enfrentar um homem tão poderoso? Grace respirou fundo e um leve sorriso iluminou seu rosto, cheio de sabedoria. A coragem não vem do tamanho de um diploma ou do valor de uma conta bancária. Ela vem da convicção de que nenhum ser humano merece ser humilhado e que a verdadeira inteligência se mede pela forma como tratamos os outros com respeito e dignidade. Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras. Então, aplausos ecoaram pela sala. Pouco depois, uma placa foi instalada em sua homenagem na entrada principal da Universidade de Colômbia. Gravada em letras douradas, ela trazia a seguinte inscrição: Para Grace Miller, que nos lembrou que mesmo estando de pé com uma bandeja, podemos ficar mais altos do que aqueles sentados em tronos. Esta placa se tornou um símbolo, um lembrete de que a grandeza não é medida pelo poder ou riqueza, mas pela integridade, respeito e pela força silenciosa de uma consciência desperta.